Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos resolver exercícios de prova. Lembrando, vamos dar uma revisão aqui do que a gente viu na aula passada. Estávamos falando sobre gráficos e tabelas e aquela revisão rápida, 2 minutinhos para a gente partir para os exercícios. Apresentei para vocês os tipos de gráfico e os tipos de tabela. Aqui a gente tem as tabelas de distribuição de frequência, que é o mais comum cair em prova, e o tipo de gráfico de linha, de coluna e de setores, que a gente também chama de gráfico de pizza. Depois a gente viu os tipos de gráfico, né? A gente começou com os gráficos de barra, depois a gente foi para os gráficos de setores, também chamado de gráfico de pizza, e por último a gente viu, aprender um pouquinho sobre como transformar a fração em porcentagem, e depois a gente foi para o gráfico de linha. Partindo para as tabelas, a gente viu um pouquinho sobre tabela de distribuição de frequência. E aí agora a gente vai cair em cima dos nossos exercícios. Se você não assistiu a aula de teoria, volta lá, assiste a aula de teoria, que agora a gente vai partir para as questões. Vamos partir para cima. Questão de número 1, vai falar o seguinte. Considere que o gráfico abaixo representa a quantidade de dormitórios em certa unidade habitacional. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de dormitórios nesta unidade habitacional. Então, vamos entender aqui o nosso gráfico. Eu tenho aqui, ó, o primeiro dormitório e ele vai ter 30. Mais 30 o quê, professor? Tá aqui, ó, quantidade de apartamentos. A quantidade de apartamentos está no eixo Y e a quantidade de dormitórios, ou número dos dormitórios, está aqui no eixo X. Perfeito? E aqui, gente, é só analisar o gráfico e depois fazer uma continha de soma, ó. Esse cara aqui tem 30 apartamentos, esse aqui tem 40, esse daqui vai ter 20, e esse aqui tem 10. Então, é 30, 40, 20 e 10. Vamos somar aqui, ó, que está dando 70, 90, 100 dormitórios. Então, 100 dormitórios, o gabarito vai ficar aqui na letra A de aprovação. Perfeito? Então, gente, o mais importante na hora de conseguir resolver questões sobre esse assunto de gráficos e tabelas é a interpretação. Na hora que você bate o olho no gráfico e você consegue extrair dali do gráfico as informações essenciais. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ele tem o número do dormitório, né? O primeiro dormitório 1, dormitório 2, dormitório 3 e o dormitório 4. Você analisou ali o gráfico, somou os números, pronto, resolveu a questão. Facinho demais. Vamos para mais uma. Questão de número 2. Olha lá. Em um comerciante vende balas de 3 tipos, A, B e C. Os preços de custos e de venda de cada unidade das balas são mostrados na tabela a seguir. O comerciante constrói um gráfico indicando a quantidade de balas de cada tipo vendida na última semana, lembrando que, aí que é importante, ó, o lucro é o quê? É a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Turma, como assim? Quando eu vou calcular o lucro de alguma coisa, eu preciso de dois valores. O primeiro é o preço de custo, ou seja, eu comprei esse material por quanto? Eu comprei essa mercadoria por quanto? E o preço de venda, por quanto que eu vou vender essa mercadoria? Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, na primeira balinha, ele comprou a balinha por 5 centavos. E vendeu a balinha por 10 centavos. Se ele compra por 5 e vende por 10, qual que é o lucro desse vendedor? É de 5 centavos, que é a diferença. Professor, o que significa essa palavra diferença? Subtração. Então, você vai fazer uma continha de subtração. Então, eu vou subtrair o preço de venda pelo preço de custo, que foi exatamente o que ele explicou aqui, ó. É a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Bora voltar. Em reais, e o lucro obtido com as balas vendidas na última semana foi de quanto? Então, na bala A, ele tem um lucro, eu vou colocar aqui, ó, lucro, vou até dar um zoom aqui, ó. Esse lucro aqui é de 5 centavos. Aqui ele comprou por 8 e vendeu por 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai dar 7, né? Então, vai dar 7 centavos. E aqui, 16 para 5 vai dar 9 centavos. Então, o lucro da primeira bala é 5, 7 e 9 centavos. E agora a gente vai para o gráfico. Olha só. Ele comprou aqui a bala A. Quantas vendas ele fez da bala A? Ele fez de 150 vendas. Então, vamos colocar aqui, ó.
A bala A. Ele fez 150 vendas com lucro de quanto? Com lucro de 0,05. Ou seja, é o lucro da bala A. Já na bala B, deixa eu trocar aqui de cor. A bala B. A B, ele fez 80 vendas. Então, com a bala B, ele fez 80 vendas com lucro de 7 centavos. E com a bala C, 100 vendas com lucro de 9 centavos. E aí eu vou fazer as nossas multiplicações. Então, na hora que eu faço, por exemplo, 150 vezes 5 centavos, isso aqui vai ser igual a R$ 7,50. R$ 7,50. Aí agora olha aqui, ó, 8 vezes 7 dá 56. Certo? 8 vezes 7 dá 56. E quando eu multiplico 56, aqui tem um zero e aqui tem duas casas decimais. Então 56 vai virar 5,6. O lucro vai ser de R$ 5,60. E aqui de roxinho. 9 vezes 100, isso aqui vai dar um lucro de R$ 9,00. E agora eu vou somar todo mundo. Ó. Soma todo mundo aí. Eu vou ter o meu lucro total. Que vai dar 0. Aqui vai dar 11. Sobe 1. 7 com 9 vai dar 16. Mais 1 vai dar 17. 18, 19, 21, 2. Então vai dar R$ 22,10. E aqui, gabarito ficou então na letra E de escola. Show de bola? Então fechamos aqui a questão de número 2. Agora a gente vai partir para a questão de número 3. Olha lá. Gente, questão sobre completar gráfico. A gente viu isso lá na aula teórica. Para completar um gráfico ou uma tabela, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar olhar na linha, e aí eu preciso ter duas informações e uma lacuna. Ou eu olho na coluna, mesma coisa. Eu preciso de duas informações e uma lacuna. E normalmente é uma continha de menos que eu vou fazer. Então, vamos fazer aqui a nossa leitura do enunciado para a gente entender o que está sendo dito. Certo? Eita, gente, esse daqui ficou faltando um pedacinho do enunciado, mas dá para a gente resolver ela do mesmo jeito. Tá certo? Ó. Uma empresa... Aliás, isso aqui é de certo e errado, né? Então, vamos lá. Uma empresa visando melhorar a formação profissional de seus empregados resolveu oferecer para os interessados cursos de língua estrangeira, inglês e espanhol e informática. Show de bola. Informática básica e internet. A tabela abaixo mostra a quantidade de vagas oferecidas e das inscrições em cada curso. Com base nessas informações, julgue o item. Para o curso de informática básica, então vou pegar aqui meu marca-texto. Para o curso de informática básica, houve 126 inscritos. Onde que está a informática básica? Tá aqui, ó, informática básica. Show de bola? Então, eu vou precisar preencher essa lacuna aqui, ó. Esse daqui eu tenho o seguinte, ó, saldo de vagas. O saldo de vagas é o seguinte, se o número é negativo, é porque não tem vaga. Tem mais pessoas inscritas. Se o número é positivo, é porque está sobrando vaga. Turma, o que é um saldo de vaga? Por exemplo, você vai fazer uma inscrição em uma escola pública, certo? E aí, na hora que você olha lá o saldo de vaga, tá 10 positivos. O que isso quer dizer? Que tem 10 vagas disponíveis. Você olha o saldo de vaga lá e tem menos 10. O que isso significa? Que está faltando 10 vagas nessa escola, por exemplo. Então, tem 10 pessoas na fila para entrar ali naquela vaga. Então, quando o saldo é positivo, quer dizer que há vagas. Quando o saldo é negativo, é porque não há vagas. No caso aqui, eu tenho menos 56. O que isso quer dizer, professor? Que existem mais pessoas procurando esse curso de informática do que a quantidade de vagas. Agora, vamos voltar para o gráfico. Olha só, tem um total de 70 vagas, certo? Se eu tenho um total de 70 vagas e está faltando 56 vagas, o que eu vou fazer? Eu vou somar os 70 com os 56. Vou somar os 76. Vai dar 126. Perfeito? E agora vamos interpretar. O que são esses 126? São a quantidade de pessoas inscritas. Então, aqui eu tive 126 pessoas inscritas. Por quê? Porque a quantidade de inscrição é maior do que a quantidade de vagas. Por isso que o saldo de vagas ele ficou negativo. Então, qual que é o gabarito da minha questão? O gabarito da minha questão, então, ele vai ficar como correto. Então, o gabarito ficou
certo? Perfeito? E lembrando, o saldo de vagas quer dizer o seguinte, se o saldo é positivo, é porque está sobrando vagas. Se for negativo, é porque está faltando. Então, são mais pessoas inscritas do que a quantidade de vagas. Agora, olha só, vamos fazer aqui a leitura. Uma pessoa mora na Atibaia e vai trabalhar de segunda a sexta-feira em Joanópolis, passando por Piracai, como mostra a figura. Então, aqui até a minha figura, a primeira cidade. Para não ficar falando esses nomes complicados, esse aqui vai receber o nome de cidade A, essa aqui cidade B e essa daqui cidade C. Considere que essa pessoa volta todos os dias para casa, ou seja, ela faz o caminho de ida e automaticamente também faz o caminho de volta. Pelo mesmo caminho de ida, e que a média do consumo de combustível do seu carro é de 10 km por litro. Então vamos colocar aqui, ó, o carro, consumo médio, 10 km por litro. Sabendo-se que ela abastece o carro com etanol, que o preço é de R$ 1,98 o litro, foi-se o tempo que o preço de etanol era esse, né? Ao final de uma semana, o seu gasto com combustível será de aproximadamente quanto? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui, ó. Qual que é a distância? A distância é de 24,7 mais 25,2. Então, primeiro passo eu vou somar a distância. 24,7, 25,2. Aqui vai ficar 9, 9, e aqui vai ficar 4. 49,9. Turma, eu vou arredondar esse cara aqui para 50 km. Vai facilitar muito a minha vida. Professor, você pode fazer esse arredondamento? Posso, mas olha só, vou te mostrar. Toda vez quando nós arredondamos um número, toda vez que a gente arredonda um número, o nosso resultado também será um valor arredondado. Então, eu vou chegar em um valor bem próximo, não vai ser o valor exato, mas ele vai ser bem próximo daquele valor que eu estou procurando. Qual que é o valor exato? 49,9 quilômetros. Estou arredondando esse valor para 50 quilômetros. Então, eu vou chegar ali, ó, pá, no limite da minha alternativa correta. Show de bola? Vamos continuar aqui a leitura, então. Aí eu tenho. Beleza. Bem, para ir, ele gasta 50 quilômetros. E qual que é a distância? A distância de ida e volta. Professor, qual que é a distância de ida e volta? 100 quilômetros. Porque se é 50 para ir, ida e volta vai ser quanto? Vai ser 100 quilômetros. Aí agora olha só, considerando que essa pessoa volta todos os dias para casa pelo mesmo caminho, quais são todos esses dias? De segunda a sexta-feira. Então são 5 dias. Então na semana, essa pessoa ela vai percorrer quantos quilômetros? 100 quilômetros vezes 5, que vai dar 500 quilômetros. Perfeito? Eu sou de onde são esses 500 quilômetros? De segunda a sexta-feira são 5 dias. Para ir, ele gasta 50 e para voltar mais 50, então ele vai gastar 100. 100 vezes 5 vai dar 500 quilômetros, que vai ser o consumo semanal ali no carro dele. Aí agora a gente vai calcular o preço do combustível, tá certo? Olha só, eu vou arredondar esse valor aqui também para R$2, gente. R$1,98 eu vou arredondar para R$2 e aí eu vou facilitar a minha vida. Então, um litro de etanol, ele está custando quanto? Ele está custando R$2. Perfeito? E aí a pergunta é, bem, aqui eu vou gastar, ele vai gastar 500 quilômetros, né? Aí eu vou ter que transformar, ele faz a média aqui, ó, o carro percorre 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. São 10 quilômetros, aqui ele vai gastar 50 litros. Então, com 50 litros, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar X reais. E aqui vai ficar fácil, né? X vezes 1 vai dar o próprio X. E 50 vezes 2, o X vai ser igual a 100 reais. Então, 100 reais o gabarito correto vai ficar aqui na letra A de aprovação. Professor, por que não deu o valor arredondado, professor? Igual você arredondou lá quando você fez aqui o arredondamento da distância. Eu vou te explicar.
Quando eu fiz o primeiro arredondamento, por exemplo, eu arredondei de 49,9 para 50 quilômetros, o que eu arredondei? Eu arredondei o meu número em uma casa decimal, em 1/10. De bola, arredondei o meu número em 1/10. Só que quando arredondo 1/10 para ir, mais 1/10 para voltar, eu arredondei o meu número em quanto? Em 2/10. Perfeito? Então, esses 100 quilômetros aqui, ele teve um arredondamento em 2/10. Quando eu peguei o preço do litro, que é R$ 1,98, eu arredondei para R$ 2,00, eu também arredondei em 2/10. Olha só, R$ 1,98 para R$ 2,00, também houve um arredondamento de 2/10. Aí, o arredondamento, o primeiro arredondamento da distância com o segundo arredondamento, acabou um cancelando com o outro, por isso que a gente chegou no valor cravado de R$ 100 por litro de gasolina. Professor, se eu fizesse sem um arredondamento, você iria gastar mais tempo na hora de resolver a questão e iria chegar no mesmo resultado. Show de bola? Então, vamos lá, vamos continuar, que agora a gente vai resolver a nossa questão de número 6. Gente, questão de número 6 é questão de completar tabelas. E aí a gente viu isso daqui na aula teórica. Professor, como que eu faço para a gente completar tabelas? Primeiro, para completar uma tabela, eu preciso de algumas... Preciso que aconteça algumas coisas. Bem, a primeira coisa que precisa acontecer é que as informações nas linhas, elas precisam estar em conformidade. Ou seja, eu preciso ter duas informações nas linhas ou duas informações nas colunas. Feito? Agora vamos fazer aqui a leitura para a gente completar a nossa tabela bonitinho. A direção de uma escola precisa decidir quanto à construção de uma quadra nova ou de um teatro. Então, ele quer teatro ou quadra. Assim, fez uma pesquisa com 500 estudantes. Então, já vou destacar aqui, ó. Entre meninos e meninas, para se descobrir a preferência entre essas duas opções. Todos os estudantes tiveram que optar por apenas uma dessas duas construções, quadra nova ou teatro. O resultado da escolha foi apresentado na tabela a seguir. Está incompleta. Apesar disso, é possível completá-la fazendo cálculos apenas com os valores já apresentados. Analisando a tabela, conclui-se que o número de... Então, essa aqui é a pergunta, ó. O número de meninas que optou por teatro é de quanto? Então, vamos lá. Meninas está onde? Está aqui. E teatro está onde? Está aqui. Então, qual que é a lacuna que ele quer saber? Ele quer saber essa lacuna aqui em específico. Então, esse cara aqui que eu acabei de pintar de vermelho com vocês, isso daqui que é a informação que a minha questão está querendo que a gente descubra. Então, lembra que para me encontrar essa informação, eu preciso ou dessa e dessa informação, ou dessas duas. Eu preciso de duas informações nas linhas, ou duas nas colunas. Então, vamos lá. Ó. Vamos encontrar aqui essa informação aqui primeiro. Bem, olha só, aqui eu tenho um total de 250. Esse 250 é o quê? É o total de 250 pessoas que querem uma quadra nova. Bem, se eu tenho 250 pessoas que estão querendo uma quadra nova, 250 pessoas estão querendo uma quadra nova, e desses 250, 120 são meninas, desses 120 são meninas, quantos são os meninos? Automaticamente tem que ser 130. Vou fazer aqui de azul, 130. Concorda comigo? E de 130 para 120 vai dar os 250. Agora eu vou pegar essa informação aqui, ó. Meninos que querem teatro. O total de meninos é de 240. Então, se eu pegar esses 240 e tirar esse 130 aqui, eu vou chegar no total de 110. O que são esses 110? São os meninos que querem teatro. Se eu somar 110 com 130, volta para os 240. Perfeito? Bem, e agora? Eu tenho aqui o 500, olha só. Tem aqui um 500. O que é isso 500, professor? É a quantidade total de estudantes. Perfeito? Agora eu vou encontrar essa lacuna aqui, ó. Como aqui já tem 250, para inteirar o 500 vai ser o próprio 250. E agora ficou fácil, né? Se eu tenho um total de 250 que querem teatro
são 250 que querem teatro, e 110 são meninos, automaticamente tem que ser 140 meninas. Então, 140, o gabarito vai ficar aqui na nossa letra C de casa. Essa daqui foi uma questão sobre completar a tabela. Você olha para a tabela e completa ela com as informações pertinentes. Perfeito? Vamos lá. Questão agora de número 7. Gente, essa questão de número 7 está muito fácil. Olha só. O gráfico a seguir apresenta o tempo que um bancário ficou no trânsito para ir ao banco na semana passada. Analisando o gráfico, conclui-se que na sexta-feira, esse bancário ficou no trânsito. Então, é uma comparação, ó. É uma comparação. Tem aqui, ó, sexta-feira, certo? Ele quer comparar com a sexta-feira. Então, toma como base. A comparação é sempre em relação à sexta-feira. Meia hora a mais do que ficou na segunda. Gente, na segunda-feira, ele ficou quantas horas? 2. E na sexta, 3. É meia hora? Não. Aqui é 1 hora. Eu vou pintar aqui de vermelho. Aqui é 1 hora. Esse aqui está errado. 1 hora a mais do que ficou na terça. Na terça foram 2 horas e meia. E foram 3 horas. Não é 2 horas e meia? Não. É só meia hora. 0,5 horas. Essa aqui também está errado. 1 hora e meia a mais do que ficou na quinta-feira. 2 para 3 não é 1 hora e meia, gente. É só 1 hora. Então tá errado. O dobro do tempo que ficou na quarta. Olha só, na quarta ele ficou 1 hora e meia. Aqui ficou 3. É o dobro? É o dobro. Perfeito. Então aqui já achei o meu gabarito. Ficou na letra D. O mesmo tempo que ficou na quarta-feira e na quinta-feira juntos. Ou seja, soma esses dois aqui, ó. Quarta e quinta. Que tá dando 3 horas e meia. É o mesmo? Não. Aqui são 3 horas. Então tá errado. Ficou errado? Gabarito letra D. Próxima questão. A tabela e o gráfico a seguir, que são daqui do próximo slide, a tabela e o gráfico a seguir apresentam respectivamente o número de alunos que Agenor e Ernesto, como atendentes escolares, têm sob a sua responsabilidade. O número de alunos que Agenor tem a mais do que Ernesto, então ele quer saber o número que Agenor tem a mais do que Ernesto, sob a sua responsabilidade nessa escola é de quanto? Então, eu tenho aqui, ó, Agenor e Ernesto. Então, eu vou ter que somar os dois e ver quantos são a mais. Então, vamos fazer aqui essa soma. Vamos somar aqui primeiro. Aqui está dando 10, sobe 1, certo? Aí que eu vou somar, ó, 1 com esse 9 está dando 10. Aí, aqui está dando mais 10, está dando 20. E aqui está dando 30. Então, aqui são 300. Agora, vamos somar esse outro cara aqui, ó. Aqui, eu vou puxar aqui para o cantinho. Ó. Aqui é 80. Aqui é 70. Aqui é 60. E aqui é 50. Então, vamos somar esses caras aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Se eu somar aqui, ó, 8 com 6. 8 com 6 vai dar 14. E 14 com 5 vai dar 19. 7 vai dar 26. 26. Então vai dar 260. Gente, qual que é essa diferença? Deixa eu voltar aqui ela para o tamanho original. O primeiro tem 300 e o outro 260. Essa diferença aqui é de 40 estudantes. 40, então o gabarito fica aqui na letra D de dado. Para mais uma. Olha só. Essa questão aqui é sobre somar pontos. Vou fazer aqui, ó. O número 1 representa, vamos começar aqui do começo, né? Em uma gincana entre as equipes E1, E2, E3, E4, as classificações em 4 provas são dadas pela tabela a seguir. O número 1 representa o primeiro lugar, o 2 o segundo, papapá. Se os pontos são de 10 para o primeiro, então vamos lá. 10 para o primeiro, 8 para o segundo, 5 para o terceiro e 2 para o quarto lugar. E é só somar pontos, gente. Olha só. Esse cara aqui é... Aí eu tenho a escola 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou somar esses pontos aqui, ó. Esse cara aqui é 10, 10, 8 e 5. Percebeu comigo? Então, eu vou somar aqui, ó. 10 mais 8 mais 5. Esses são 2 primeiros, um segundo e um terceiro.
Aqui está dando 33. Você já vai perceber que esse daqui já é o meu gabarito. Ele quer saber, ó. Então, a equipe vencedora ficou com quantos pontos? Esse cara aqui vai ser a equipe vencedora. Só pelo fato dele ter pegado 2 primeiros lugares. Então, o gabarito fica a letra C. Mas, a gente vai somar os outros para vocês verem. Ó, aqui está dando 10, certo? Com 8 está dando 18. 18 com mais 5. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Esse cara aqui está dando 25 pontos. Bem, aqui nem tem primeiro lugar, né? Então aqui vai ficar com 8, que vai ser a maior nota. Então aqui vai ser, ó, 8 mais... Aqui vai ser 5 mais 5 mais 2. Então aqui está dando 10, 18, aqui está dando 20 pontos. E aqui tem um primeiro lugar, vai ficar 10. Mais o segundo lugar é 8, 2 e 2. Beleza? 2 mais 2. Está dando 12. E aqui vai dar 22. Então, de fato, aqui o primeiro colocado foi a equipe E1, que ficou com 33 pontos. Vamos lá, questão de número 10. Turma, aqui na questão de número 10, a gente tem a seguinte relação. Ó. Vamos fazer aqui a leitura do nosso enunciado. A tabela apresenta o número de acertos de 200 candidatos a um cargo em um concurso interno, composto por uma prova contendo 5 questões de múltipla escolha. Então, quem viu a nossa aula teórica, eu peguei esse gráfico aqui, peguei também esse enunciado para a gente fazer bem como se fosse questões modelos sobre esse assunto. E agora a gente vai pegar o mesmo gráfico e resolver a nossa questão. Perfeito? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o gráfico. Aqui eu tenho o número de acertos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 acertos. E o número de candidatos. 8 candidatos zeraram, 22 acertaram uma questão, 26 acertaram 2, 32, 3 e aí vai. Então vamos julgar cada item. 68 candidatos acertaram a questão de número 5. Turma, eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui no slide. Lá na aula teórica. Aqui, tá? E lembra que eu falei aqui para vocês, ó, quantos candidatos acertaram a questão de número 3? Gente, tem como eu saber quantos candidatos acertaram uma questão específica? Essa daqui é uma pegadinha da banca. Essa pergunta ela não tem resposta. Então, quantos candidatos acertaram uma questão específica? Esse tipo de pergunta aqui, a gente não consegue responder. Por quê? Porque o gráfico não informa isso pra gente. Então, esse tipo de pergunta aqui não tem como responder. Então, isso aqui ela vai estar errado. Na B, 144 candidatos acertaram no mínimo 3 questões. No mínimo 3 questões é o quê? Acertaram 3, 4 ou 5 questões. Então, vou somar aqui, ó, 32, vou até dar um zoom aqui, ó. Eu vou somar 32, 44 e o 68. Vou somar esses caras aqui, ó. Aqui tá dando 14, sobe 1. 10, 13, com mais um 14, 144. Opa, já achei meu gabarito. Então, o gabarito aqui ficou 144. Show de bola? Então, o gabarito ficou letra B de bola. Vamos lá. Vamos para mais um. Essa daqui também é sobre gráficos e sobre comparação. O gráfico a seguir apresenta o número de pessoas que vivem nas 5 casas de uma viela. Analisando o gráfico, conclui-se corretamente que o total de pessoas que residem em em Z e W é o total de pessoas que residem em qual residência. Então vamos lá. Então vou pegar aqui Z mais W. Gente, Z mais W dá quanto? Z são 12 e W são 4. Vai dar 16. Ele quer saber o seguinte: quais são os números que eu consigo somar? Quais desses números aqui eu consigo somar que dá 16? 2 desses caras aqui eu somo que dá 16. Esses dois aqui eu já somei e deu 16. A única possibilidade de soma que dá 16 é 10 com 6. 10 mais 6 vai dar 16. Ou seja, vai ser T mais X. Ou se você preferir X e T, né? Que no caso aqui é o que está aqui, ó. X e T. Vou até colocar aqui, ó. Trocar X
mais T, que é 10 mais 6, vai dar 16. Então, o gabarito ficou na letra E de escola. Questão 12, que ficou faltando aqui a numeração, mas dá para fazer. Vamos lá. Observe a tabela e os preços da lanchonete da escola. Ana e Pedro foram até uma lanchonete. Ana comprou um salgado e um suco. E Pedro comprou um hambúrguer e um refrigerante. Qual que é a quantia que cada um gastou? Então vamos lá. Ana, vamos começar aqui primeiro com Ana. Ana, ela comprou o quê? Um salgado e um suco. Então vamos lá. Ana. Quanto que é o salgado, gente? O salgado, R$ 4,30. E quanto que é o suco? O suco de fruta, né? Então, o suco de fruta vai ser 6,80. Vamos somar. Vai dar 0, 11 sobe 1, dá R$11,10. Então, R$11,10 já vai ser aqui, ó, na letra C de casa. E agora vamos para Pedro. O Pedro, ele comprou o quê? Ele comprou um hambúrguer. Quanto que é o hambúrguer? R$14,60. E um refrigerante, R$5,50. Vamos somar. Aqui vai dar 11, sobe 1. Aqui vai dar 10, sobe 1. R$2,20,10. Então, bateu certinho um gabarito aqui na letra C de casa. Vamos lá. Mais uma questão. Questão da banca Vunesp. No gráfico estão relacionados os números de atendimentos eletrônicos efetuados por duas recepcionistas de certo departamento em 4 dias de determinada semana. Então, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Nesse período, a média aritmética do número total de atendimentos eletrônicos efetuados por dia é igual a quanto? Gente, média aritmética, como que eu resolvo questões de média? Primeiro passo, eu preciso somar todo mundo. E depois que eu somo, eu divido pela quantidade de elementos que eu vou ter lá na hora do vamos ver. Beleza? Então, o primeiro passo, eu vou ter que somar todo mundo. Olha, eu já vou somar os dois ao mesmo tempo. Ó, por exemplo, quando eu somo o 18 com 12 dá 30. Eu já vou somar os dois ao mesmo tempo. Aí eu vou somar aqui, ó, 14 com 14 vai dar 28. Aí aqui eu tenho 20 com 16, vai dar 36. Aqui eu tenho 14 com 10, vai dar 24. Beleza? Vai dar 24. Eu vou somar aqui, ó, 30 mais 28 mais 36 mais 24. Na hora que eu somar isso aqui tudo vai dar 118. 118 atendimentos. E esse 118 eu vou ter que dividir por quanto? Vou ter que dividir por 4 dias. São 4 dias de atendimento. Então, isso aqui vai dar 2. Aqui vai dar 8. Tá sobrando 3. Baixou, ficou 38. E agora vai ser por 9, que vai dar 36. Vai sobrar 2. Vírgula e um zero vai dar por 25. Então, a média vai ser de 29,5. 29,5 atendimentos. O gabarito ficou na letra B de bola. Mais uma questão que vai falar o seguinte. Certo hospital consumiu em um fim de semana 3.500 metros cúbicos, no sábado 2.800 metros cúbicos. Tá, professor, de quê? Vamos voltar aqui. Uma empresa fornece suprimento de oxigênio para um hospital cobrando de acordo com a seguinte tabela. Ah, tá, então esse consumo aqui é de oxigênio. 3.500 metros cúbicos e no sábado 2.800 no domingo. Perfeito. O gasto com oxigênio no sábado superou o gasto do domingo em quanto? Então, eu vou ter que fazer duas contas. Eu vou ter que calcular quanto que ele gastou no sábado e quanto que ele gastou no domingo. Então, como eu quero uma diferença, eu já vou pegar aqui os 3.500 e vou subtrair do 2.800. Ele não quer saber uma diferença, então a diferença é continha de menos. Essa diferença aqui vai ser de 700 metros cúbicos. Aí agora a gente vem aqui para a tabela. Ó. Quando tem uns 700 metros cúbicos aqui, ó, até 1.000 metros cúbicos. O que eu vou fazer aqui? Ó? Quanto que é o gasto de até 1.000 metros cúbicos? R$11,50. Então, eu vou colocar R$11,50. Isso corresponde a 1 metro cúbico. Perfeito? E aqui eu tenho 700 metros cúbicos.
700 metros cúbicos. Isso aqui vai corresponder a x. E agora é só multiplicar o x vou multiplicar o 700 com o 11,5. Na hora que eu multiplicar 11,5 vezes 700, vai dar 8.050. 8.050. Então, 8.050, o gabarito vai ficar aqui na letra E de escola. E agora a gente vai para a nossa saideira da nossa aula, gente. Última questão. E nessa questão aqui, ela é uma questão que envolveu gráficos e também diagramas de Venn. Então, a gente vai analisar esse gráfico a partir de um diagrama. Vamos fazer aqui a leitura que eu vou te explicar no decorrer da questão. Olha lá. Em uma escola, 420 alunos foram entrevistados sobre quais frutas eles gostam entre maçã, morango e melão. Então tem aqui a tabela, né? Baseado nessas informações, o quadro assinale a alternativa que corresponde ao número total de alunos que gostam somente de um tipo de fruta. Então eu vou montar aqui o meu diagrama. Ó, eu vou pegar aqui o meu primeiro círculo, segundo e terceiro. Vou dar uma chegadinha um pouco para cá. Aí. Então vamos colocar aqui o nome das frutas. MA vai ser maçã, beleza? Aí ME vai ser de melão. MC vai ser de melão. E por último aqui, vou colocar o melão aqui embaixo. ME vai ser de melão. E MO vai ser de morango. Então lembre-se, toda vez quando a gente vai colocar as informações em um diagrama, sempre começa pela região central. Ou seja, são as pessoas que gostam das três frutas. Então já vou começar aqui colocando um 13. São as pessoas que gostam das três frutas. Aí eu venho morango e melão. Onde é que está o morango e o melão? São 45. 45, perdão, aqui é 15. Acabei colocando 13. É 15. Na hora que eu pego esse 45 e vou tirar 15, vai sobrar quanto? Vai sobrar 30. Então são 30 pessoas que gostam apenas de morango e de melão. Aí agora eu vou aqui para maçã e melão. Maçã e melão. Então essa informação eu vou colocar ela aqui no cantinho. Lembrando que eu já tenho 15. Tenho 60. 60 menos 15 vai ser igual a 45. Agora vamos para a próxima. Maçã e morango. Então tem maçã e tem aqui morango. Então essa informação eu vou colocar aqui, ó. São 65. Mas de 65 eu já tenho 15. Então quanto que eu vou colocar aqui? Apenas 50. Vou colocar aqui 50. Tanto é que quando eu somo 50, 15 volta para os 65. E agora eu vou pegar essas três informações aqui. São pessoas que gostam apenas de um tipo de fruta. Perfeito? Então vamos começar aqui pelo melão. Professor, onde que está o melão? Ele está aqui embaixo. O melão são 120 pessoas. Então eu tenho 120 pessoas aqui, certo? Só que desses 120, eu preciso tirar 45, eu preciso tirar 15 e eu preciso tirar 30. Quantas pessoas que vão sobrar nessa brincadeira? Apenas 30. Ó, 45 com 15 está dando 60, com mais 30 dá 90. Então é 120 menos o 90. 120 menos 90, então vai dar 30 pessoas que gostam apenas de melão. Perfeito? Agora vamos para o morango. Morango é 235. E aí vamos somar, ó. Aqui, ó, 50 com 15 vai dar 65, certo? E eu vou somar 65 com 45. 10 sobe 1, então aqui vai ser igual a 110. Só que de 110, turma, 110 para 235, está faltando quanto? Ó, são 235 para 110. Vai dar 5 e vai dar 2, né? 125. Então vai sobrar 125. Deixa eu somar de novo aqui, ó. 45. Vou fazer aqui direitinho. Vou fazer conta errada. Aqui é o 45 mais o 15 mais o 50. Isso vai dar 110. Aqui é 235, certo? Menos o 110. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. 125. Então, vou colocar aqui 125. Show de bola. E agora a gente vai para a nossa última informação, que é esse do 230. Então vamos somar aqui, ó. Eu vou somar o 50 mais o 15
mais o 30, tá dando 95. Tá dando 95, certo? Eu tenho que subtrair 230 de 95. Vai dar 135. E na hora que eu somar todo mundo, quem é que eu vou somar? Vamos fazer aqui a leitura de novo, ó. Fazer aqui a leitura de novo. Ele quer saber a assinale alternativo que corresponde ao número total de alunos que gostam somente de um tipo de fruta. Então, eu vou somar o 125, vou somar o 30 com 135. Na hora que eu somar todos esses valores aí, vou chegar no valor de 290. Então, o gabarito vai ficar letra B de bola. Vamos colocar aqui, ó, 125, 135, 30, 10 sobe 1, 6, 7, 8, com mais 1, 9, 290. Com 290 ficou o gabarito letra B de bola. Turma, no mais, fechamos a nossa bateria de exercícios por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma!